Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal do Bom Versículo. Já te convido para você se inscrever, compartilhar, comentar. Fique bastante à vontade porque isso ajuda a gente a transmitir um melhor conteúdo para você e a palavra de Deus vai ser entregue para mais pessoas. Em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, conta a história de Jesus em uma tempestade. É a primeira tempestade de duas tempestades que Jesus acalmou. Jesus ele estava vindo de um dia extremamente difícil, de um dia extremamente cansativo, de vários milagres, vários ensinamentos, e ele resolveu sair de uma margem do rio já à noite, já anoitecendo, para ir à outra margem. E deu a ordem para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Então, só para a gente se situar, ali era o mar de Tiberíade, ou mar da Galileia, que não era exatamente um mar, né? Era um lago grande, rodeado de grandes montanhas, e diversas vezes era comum ter tempestades naquele local. E como eu disse agora há pouco, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, deu um comando aos seus discípulos. E o que a gente tem que ter na cabeça é que todo comando de Deus vem com uma direção. Deus nunca dará uma ordem sem um destino, sem mostrar onde que a gente vai chegar, qual o destino que a gente vai chegar. Ele falou: vamos, ou seja, todo mundo junto, vamos seguir. Vamos caminhar para o outro lado, até chegar do outro lado. Então, toda a ordem de Deus vem com uma direção. Deus nunca vai te deixar perdido. Se Deus manda você ler a Bíblia, se Deus manda você orar, se Deus manda você jejuar, se Deus manda você fazer algo, aquele algo tem um intuito, tem um propósito, tem um fim a chegar. Esse meio é apenas a ordem e o fim é o destino aonde que Deus quer que você chegue, para cumprir o propósito dele. Parece simples, né? Simples ao explicar, mas difícil a executar. Porque nem todas as ordens que Deus nos passa, a gente às vezes não está tão disposto a fazer. Só que também tem uma outra chave nesse versículo: todo escolhido perde o direito de escolha. Então, se você é um escolhido de Deus, você perde o direito de escolhas. Vamos aos exemplos. Jonas, que é o mais conhecido. Deus mandou ele ir para uma cidade, ele negou-se a ir para essa cidade, decidiu tomar outro rumo, e houve aquela situação toda, onde que a tripulação do barco jogou ele no mar, um peixe grande engoliu ele e cuspiu ele lá na cidade onde que Deus tinha mandado ele ficar. Paulo, ele foi um grande perseguidor dos cristãos, uma pessoa que fez muita maldade na vida, e Deus ele estava chamando ele para cumprir o propósito dele, para ele se tornar apóstolo, para ele começar a pregar o evangelho. E ele resistiu por muito tempo, onde que Deus fez com que ele ficasse cego, até o ponto dele reconhecer o chamado dele, e ele realmente viveu o chamado que Deus mandou ele fazer. Então, todo escolhido perde o direito de escolha. Não adianta, a graça de Deus é irresistível. Se Deus te der uma ordem, você precisa executar essa ordem. E a partir do momento que você decide, que você aceita e você começa a fazer aquilo que Deus mandou você fazer, essa ação de aceitar e de reconhecer o chamado de Deus vai gerar uma reação lá no céu. Deus mandou Moisés tocar no mar. Reação: o mar se abriu. Veio o vento do Oriente, começou a movimentar o mar até o ponto deles caminharem em terra seca e fugir das garras do Egito. Deus mandou Josué dar as voltas em Jericó. Reação: as muralhas caíram. Então, toda ação sua aqui na terra vai gerar uma reação de Deus lá no céu. E quando os discípulos de Jesus, que estavam ali no comando do barco, decidiram obedecer, Jesus foi dormir e sobreveio naquele mar uma grande tempestade. Nem sempre o caminho com Jesus vai ser tão fácil, vai ser tão simples. Vai vir tempestades, virão dificuldades, mas é nessas dificuldades que Deus começa a forjar o nosso caráter. Nessas dificuldades que Deus começa a nos fortificar, para deixar a gente mais forte, para aguentar de verdade o baque, quer servir Jesus, porque não é fácil não. A consequência dessa tempestade trouxe uma grande revelação. Os discípulos ficaram muito nervosos e decidiram acordar Jesus. Jesus acordou, fez duas perguntas para ele. Primeira pergunta: por que vocês estão com tanto medo assim? Segunda pergunta foi: não tem fé ainda? Poxa, a gente está caminhando junto. Já tem um tempo, estou explicando. Só para abrir um parênteses, esse dia específico, Jesus explicou várias parábolas. Jesus explicou alguns ensinamentos ali para os seus discípulos. Então, todos os dias, Jesus estava ensinando diretamente e indiretamente àquelas pessoas que estavam ali no barco. E sem falar que aquele lago ali, aquele mar ali, ele já era frequentado pelos seus discípulos há muito
muito tempo. Os discípulos ali eram acostumados a nadar quando criança naquele barco, sabia que existiam várias tempestades. E Jesus faz essa pergunta para eles: cadê a sua fé? Cadê a fé de vocês? E assim, tem muitas dificuldades na nossa vida que, por mais que a gente tenha experiência naquilo, pode acontecer da gente se sentir sem saída. E Jesus sempre vem e nos confronta a nossa fé, faz com que a gente pense, faz com que a gente cresça, faz com que a gente reflita, tenha uma autoconsciência de como está indo a nossa caminhada como cristão. Jesus tinha algumas missões naquele momento ali. Uma missão era acalmar a tempestade externa, a tempestade física ali que estava acontecendo. E isso ele já tinha conseguido. Ele acalmou a tempestade externa. Agora ele estava na sua segunda missão, que era acalmar a tempestade interna no coração dos seus discípulos. Jesus precisava de gente que caminhasse forte com ele. Com certeza os discípulos aprenderam uma grande lição naquela situação difícil ali, porque eles tiveram muito medo ali, né? Dado a pergunta de Jesus: vocês estão com medo ainda? E o medo, ele pode paralisar. Porém, um dos motivos do medo ali é o desconhecimento, é a falta de controle da situação. Então, aquele momento ali, os discípulos perderam o controle da situação. Não ficaram com o controle da situação e sobreveio o medo. E uma vez que Jesus apresentou a solução, Jesus deu a solução tanto externa como interna aos seus discípulos, os discípulos tiveram uma experiência com Deus. E as experiências com Deus faz com que o medo desapareça. Então essa é a palavra. Já convido novamente para você se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida grandiosamente.